Boa noite. Iniciamos a nossa web aula na OC de manutenção em sistemas de acionamento e controle eletromecânico, né? Dando sequência, anteriormente falamos sobre válvulas pneumáticas, válvulas hidráulicas e linkando, né, o que eu tinha combinado com vocês, hoje falaremos sobre o CLP que já está aí na tela para vocês, né? Justamente vamos falar um pouquinho, dar uma introduzida aí no conceito e tudo mais e no fim mostrar para vocês aqui a página do Zélio. Esse Zélio é um software da própria Schneider, né? Trabalhando com ele, ou o Click 2 também são similares, né? Click 2 da VEG, para a gente conseguir simular e entender um pouco mais sobre a linguagem ladder, como ela funciona e ver de fato acontecendo, né? Tudo que a gente simula na última vez trabalhando com Fluid Sim é para você, no mundo virtual, entender principalmente conceito, aplicação e testar para quando você for no real facilita a sua vida. Muitas vezes ainda é o seguinte, né? Você consegue implementar um sistema com uma assertividade e efetividade muito maior quando você simula. Então você tem essa benesse quanto ao uso de simuladores. E isso na indústria faz muito parte, né? Pessoal do desenvolvimento, pessoal que faz projeto, pessoal da manutenção também está começando a usar mais isso aí. Por quê? Você ganha tempo, em vez de você ficar lá batendo cabeça na sua instalação, seja no seu maquinário, no seu ativo, na sua planta, você simplesmente para, pega a sua lógica, né? Então, lembrando, assim como na automação, utilizando pneumático hidráulica aqui, utilizando o CLP, muito raciocínio lógico. Tem que entender do processo, tem que entender dos elementos e ter a criatividade, né? No caso, quando você vai projetar, você vai atender as especificidades, você vai atender o que é necessário para a sua indústria, né? Para o seu cliente e principalmente ter criatividade para resolver da melhor forma, evitando erros futuros, né? Retrabalho, ter que ir lá reconfigurar a sua instalação, que seja mais usual possível, o custo também não seja tão elevado, né? Lógico, quando a gente começa a automatizar o custo, muda um pouco do que comprar um CLP ou comprar um parafuso, comprar um rolamento, né? Os custos mudam. Só que a benesse, o tempo ganho, né? Menor HH do time de operação, do time de produção, isso aí é o retorno que a automação traz para a gente, maior confiabilidade no sistema e tudo mais. Certo? Então, quanto aos CLPs, né? A gente já viu lá em montagem sobre CLPs aqui, vamos dar uma relembrada e já vou linkar vocês com o Zélio. Então, CLP é controlador lógico programável, né? Basicamente, você vai ter entradas e saídas e o seu CLP vai rodar uma espécie de lógica, né? Você vai fazer uma lógica. Então, se eu te receber o sinal tal na entrada 1, eu vou lá e aciono a minha saída 2, a minha saída 3. Basicamente é para controlar, né? Em vez de você ter que ficar lá com sensores, olhando qual o valor do seu range, né? E aí, depois do sensor conferir, pô, se tiver tal, tal, eu faço tal coisa. Vou lá e aciono. Não. Basicamente, ele recebe um sinal, comuta as posições, entende, né, o que tem que ser feito. Ah, chegou na temperatura X, eu tenho que ligar o meu ventilador de exaustão, né? Então, tem que, na verdade, o meu ventilador para insuflar e o meu exaustor para tirar o ar quente. Então, eu ligo, usar uma indústria aí para climatização dos próprios colaboradores. Eu ligo um ventilador para insuflar esse ar dentro do meu galpão e ligo os meus exaustores para exaurir, né? Geralmente eles estão em cima porque o ar quente fica em cima, para exaurir esse ar e jogar para fora. Então pode ser um sistema de automação com um sensor. O que vai acontecer? O sensor vai ler, chegou na temperatura conforme aí, a, deixa eu lembrar, NR17, temperatura de 26 graus é salutar para o trabalho. Então chegou a 25 ou chegou a própria 26, eu vou começar a ligar. Chegou 26, ele vai olhar, aí o CLP vai olhar, pô, deu 26 aqui no sensor. Então quando dá 26, eu mando um sinal para minha saída Q1, por exemplo. A saída Q1, esse sinal muito provavelmente vai num contato, vamos usar uma contactora, vai no contato A1, que manda atracar, né, a bobina da contactora e passar. Se for L1, L2, L3 em cima e T1, T2, T3 embaixo, ou 1, 3, 5 em cima, 2, 4, 6 embaixo, atraca a força. Isso para o trifásico, é claro, atraca a força, liga o ventilador e liga o exaustor. Então, posso mandar sinal para dois pontos, né? Q1 e Q2. Q1 é o ventilador, Q2 é o exaustor.
Então é isso o CLP vai fazer. Ou senão você teria que ficar lá com IHM, você vai ficar lá com um termostato lá, um, olhando a temperatura. Pô, chegou 26. Pô, você vai lá e liga, aciona o ventilador. Você vai lá e liga o exaustor. O CLP foi resolver isso aí. E não precisa ficar alguém controlando. Se no momento não tem ninguém olhando. Então é a repetibilidade, a assertividade, não vai ter, diminui a chance de erro. E simplesmente é isso. Receber um sinal, geralmente de um sensor, né, na maioria das vezes, receber um sinal de um sensor, analisar aquele dado e tomar uma decisão para mandar sinal para alguma saída. Então, não tem mistério, né? Muitas vezes o pessoal que trabalha da manutenção, eu vejo muito pessoal falar, pô, mas eu não mexo com CLP, CLP é muito difícil. A parte em si de manutenção, entender programa, a linguagem, o que ele faz, não tem mistério. Então, se vocês têm esse fantasma aí com o CLP, não tem mistério. A maior dificuldade do CLP é basicamente você sacar do processo e ter criatividade para criar a sua configuração, o seu programa. Isso sim é dificuldade. Então, com treinamento de raciocínio lógico, vai vendo sistemas montados, né? Que já estão prontos, vai desenvolvendo o seu, vem no simulador, vai quebrando cabeça. Aí sim você vai desenvolvendo. Então a dificuldade não é manutenção, nada disso. A dificuldade é desenvolver programas. Então projetar, arquitetar a configuração do mesmo, aí sim pode ser uma dificuldade, mas é muito treino, né? Você vai treinando, você vai se familiarizando, você vai desenvolvendo, e aí sim, com todas essas habilidades e competências, vai ficando mais fácil. Mas no geral, se você dá manutenção, pode ter certeza aí, conferir, né, na IHM, ver lá a linguagem ladder certinho, que representa cada coisa. Pode chegar lá, ver os contatos de saída, tá batendo em qual contactora, para onde está indo. Isso facilita, né? E sempre que você entende e sabe o que que o elemento faz, né, também é de grande avanço no seu conhecimento quando você vai manter. Então, basicamente, se você entender o que cada elemento faz na hora de manter, é muito mais simples também. Então, aqui atendo ao assunto do CLP, qual a aplicação de um CLP, né? Controla máquinas e equipamentos em processos industriais, tais como fábricas de papel e celulose, fábricas de bebida e alimentos, refinarias de petróleo, sistemas de distribuição de água, de indústrias metalúrgicas e metalmecânicas, inclusive residências, entre outros. Outra coisa bacana, alguns aqui já devem trabalhar com controladores, né? A maioria das máquinas aí, quando não tem um CLP em si, tem controladores. Ah, vem um controlador para tal coisa, você vai lá e parametriza ele, né? De acordo com o que já está programado. Ali também é um controlador lógico? Sim. A única diferença é que você não consegue programá-lo. Então, o fabricante já programou e te enviou, né? E te enviou aquilo já com a programação. Ah, mas eu mudo o parâmetro. Beleza. O CLP é um mar aberto, você muda tudo no processo. Você muda a entrada, saída, o que cada uma faz, você consegue escrever de novo. Essa é a grande diferença. Então, muitos aí já trabalham com quase CLP, né? Seria um controlador lógico já programado, né? Então, essa é a diferencial. E o CLP, em geral, ele vem para você programar. Então, ele vai ter as entradas e saídas, você constrói o seu programa ou ladder ou linguagem, diagrama de blocos, né, que são os mais comuns. Então, o CLP recebe instruções de um programa que foi implementado por um projetista e armazena em sua memória para controlar o processo. Portanto, o CLP possui uma CPU para processamento, um bloco de memória para armazenar o programa, código, dados, além de módulos de entrada e saída para conversar com a máquina ou equipamento. É aqui um exemplo da linguagem ladder, né? Então são as entradas aqui 10.0, 10.1, as duas estão ligadas aqui, tem que ser e, né? Tem que as duas acionarem para a nossa saída 00. Tá ok, né? Ela ligar também. Aqui temos embaixo uma entrada ou a 10.4 ou a 10.5. Uma das duas, qualquer uma das duas que fechar o contato, né, que aqui eles estão abertos, já vai acionar a nossa saída 0.1. Então, o programa é carregado na memória do CLP. O CLP executa o programa e controla a máquina. Então, ele vai ver, vai ler a primeira linha aqui. Ah, nem 10.0 nem 10.1 estão fechados, né? Então, continua sem ligar a máquina. Aí vem aqui, 10.5 está fechado agora, né? Como mutou a posição. Então, ele vem e deixa energizar, vai mandar na saída 0.1 o sinal, né? Seja 24 volts, seja 220, 127, o que for.
Então, ele executa o programa e controla a máquina e a comunicação entre CLP e o processo. O bom dele, imagina você montando um monte de programa ali que uma contactora tem que conversar com o sensor liga na outra contactora, passa no contato auxiliar, vai ser normalmente aberto, normalmente fechado, tal, para chegar no final. Então, isso aí, você teria muito mais problema, né? Porque você tem mais elementos, você precisa de mais espaço no quadro e muitas vezes o custo até passa do uso de um CLP. A lógica também para desenvolver pode ficar um pouco confusa. E o CLP ele traz isso muito mais contido, né? Dias atrás eu vi uma implementação sem o CLP, eu devia ter tirado uma foto para trazer para vocês o quanto espaço ela ocupava e um CLPzinho aqui, só ouro, mandando sinal para os contactores, a contactora liberando aí potência, né? Os contatos de força para os equipamentos conforme o CLP como estava. Então ele ocupa pouco espaço físico e consome baixa potência elétrica, permite expansão de diversos tipos de módulos, capacidade de operação confiável em ambiente industrial sem o apoio de equipamentos específicos, emitem baixos níveis de ruídos elétricos, apresentam pouca incidência de defeitos e são bastante confiáveis. E a programação requer mão de obra qualificada. Então é justamente isso que a gente está buscando. Então, com proatividade, lembrando aqui, se for só esperar os 50 minutos toda sexta-feira, né? Que às vezes tem se estendido um pouco mais, mas se fosse olhar no papel, 50 minutos toda sexta-feira não vai sair safo. Aqui a gente traz o conteúdo, a gente troca ideia, é importante vocês estarem presentes também para tirar dúvida, e eu vou trazendo a vocês, né, resumos para vocês já entenderem qual assunto a gente está trabalhando e norteá-los nas pesquisas e estudos durante a semana, né? Então é muito importante que continue estudando pelo menos 1 hora por dia aí, todos os dias, para que a competência e habilidade seja mais treinada, você adquira mais conhecimento. Então, só os 50 aqui, você vai aprender bastante coisa, mas não vai ser o suficiente para você atender o mercado de forma satisfatória. Então, com a proatividade, a disciplina de estar estudando também nos dias que não tem web aula, vai levar vocês mais longe. Então, as características do software, né, utilizam até 5 linguagens de programação padronizadas e amplamente conhecidas. A gente vai trabalhar com ladder hoje, né? Utilização de matemática de ponto flutuante, tornando possível o desenvolvimento de cálculos complexos. Então, você consegue desenvolver coisas complexas aqui, né? Quero receber um sinal, jogar dentro de uma equação e ela desenvolver, né, aquela algebrismo ali, sair um resultado e esse resultado ser comutado, né, para se vou acionar uma saída ou não. Então, ele tem essa possibilidade. Por serem reprogramados e são reutilizáveis, então eu posso tirar da implementação aqui no controle do meu ativo. Não vou usar mais, vou vender esse ativo. O que eu faço LP? Você pode implementar em outro local, não tem problema nenhum. Essa é a diferença para o controlador normal que você tem, né? Ah, o controlador, eu, na última, na última web aula, o colega estava contando que trabalhava com indústria têxtil, né? Então ele tinha uma máquina lá e esticava e retraía, esticava e retraía. Ele tinha um CLP. Se ele vendesse, né, ele pode usar em outro local esse CLP sem problema nenhum. Então, trocou minha máquina, quero um, automatizá-la. Pode usar o CLP sem problema nenhum. Muda. Ah, estava usando a indústria de bebida, quero usar agora na minha indústria de alimentos, sem problema nenhum. Então, ele basicamente ele vai fazer esse controle e vai ter essa lógica que é programada nele para ele seguir, conforme as entradas, né? Permite Permitem o envio e recebimento de informações online, é possível alterar o programa e fazer diagnóstico de falhas com o equipamento funcionando. Isso aqui também é outra coisa boa, né? Ele comunica, tem uma porta lá, depende do protocolo que você configura, você manda sinal para o seu supervisório direto. Então, imagina, em vez de você ficar indo lá na máquina, ver IHM, você está dentro da sua sala lá, conferindo no supervisório. Você pode conferir isso de plantas de diferentes locais, né? Você manda sinal, onde tem conexão com a internet, você acessa. E isso ajuda demais, né? Para manutenção, para controle e tudo mais. As entradas, sinais digitais, geralmente binários, 0 ou 1, né? Ou é on ou é off. Temos os sinais analógicos que aí flutuam, né? Variação de tensão, variação de resistência. Os encoders, né? Lembra lá, os encoders ficam nos motores aí, con- contando, né, o mais natural que a gente tem, contador de voltas relacionados a equipamentos rotativos e módulos especiais aí de acordo com cada um.
né? As entradas vão para a CPU, que tem a memória RAM que armazena, né, o programa memória ROM do sistema operacional e a comunicação de dados, né? Seja serial, internet, assim vai. E as saídas, pode mandar um sinal digital, um sinal analógico ou módulos especiais. E como que ele conversa, né? Possui módulos para se comunicarem com o meio externo. Existem módulos de entradas e saídas digitais, analógicos, módulos inteligentes e protocolos de comunicação. As entradas dos CLPs recebem informações sobre o processo, provenientes de chaves, sensores indutivos e capacitivos, termostatos, pressostatos, entre outros, que leem estados e variáveis de um sistema e enviam ao CLP. As entradas podem enviar informações, né? Temperatura, movimento, nível, pressão, presença de peça, né? Qualquer coincidência. Como que é? Já me fugiu o ditado agora, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Então vai linkar muito com o nosso trabalho lá, né? Vamos usar um sensorzinho, a gente tinha lá os sensores fotoelétricos, você pode usar, descreve lá qual que é e ele manda sinal. Então tem tudo isso, né, para o nosso desenvolvimento. A gente vai chegar lá também. Então as saídas também possuem várias opções de comunicação com equipamentos, atuadores e sinalizações. Alguns exemplos são o acionamento de inversores, soft starters, atuadores, posicionadores de válvula, sinaleiros, partida de motores, contatoras, solenoides para sistemas eletropneumáticos e outros. Esse aqui consegue fazer muita coisa. Aqui tem os módulos, né? Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, que eu quero chegar na parte de funcionamento. Peça esse material. Onde que está o material? Vou aqui, abrir aqui para vocês, ó. Pedir para vocês fazerem a leitura também, tá? Biblioteca, Introdução à CLP, tá bom? Então, pedir para vocês fazerem a leitura. Esse é o material que a gente está trabalhando hoje, tá bom? Então, tem muita coisa aqui, muita informação, tipos de saída analógica, tipo de saída digital. Quero chegar na parte de funcionamento do mesmo. Você pode ver, ó, ele vai descrevendo também como vai trabalhar módulo, né, termopar, módulo do PT100, módulo de contagem rápida e aqui como funciona esse CLP. Então, ele é baseado em instruções que são programadas para atender a aplicações que possuem uma rotina. Então, ele vai sempre repetir aquele processo. E isso ele faz enquanto ele estiver em operação, com, não vou falar 100% de assertividade, porque acontecem falhas, né? E é difícil garantir uma coisa assim para muito, como o mercado é muito amplo e tudo mais, mas ele funciona um nível muito próximo de 100%. Então, os sinais dos sensores e transistores que estão acoplados no equipamento ou processo são ligados às entradas do CLP e as saídas estão ligadas a comandos elétricos e pneumáticos, que acionam máquinas, atuadores e válvulas. A gente vai trabalhar para montar o nosso diagrama conforme a SAP 3, né? Temos a SAP 3 para desenvolver, lá ele já descreve a sequência. Então, a gente vai ver, pô, para eu fazer isso, eu preciso de um sensor tal e preciso de um atuador, né? Tal, e assim vai. Então, nós só vamos diagramar isso, trazer para os elementos o que que é entrada, o que que é saída, qual que é a lógica e montar o ladder. Vocês vão ver que não vai ter, ter mistério nenhum. A maior dificuldade é pegar essa lógica e transcrevê-la para a linguagem que o CLP entenda. Tem cada ciclo de varredura que o programa do CLP executa, há 4 etapas principais: verificação das entradas, transferência para a memória, comparação com o programa do usuário, que é justamente esse o diferencial, e atualização das saídas, né? Você vai mandar o sinal. Os elementos mais importantes, entradas e as saídas e memórias internas. Somente através de suas entradas, o CLP recebe informações do mundo externo. Então, as entradas têm que funcionar bem. Tem que escolher muito bem as entradas de acordo com o seu processo. E aí entra aquela parte de criatividade, de entender o processo e raciocínio lógico. Você vai ter que ver no mercado, por exemplo, vamos lembrar na nossa SAP 3. Para ele começar, eu não lembro mais se era o pneumático ou hidráulico, aciona o atuador, né? Quem que aciona? Um sensor. Que sensor que eu preciso para que veja a posição da minha caneca, né? Eu acho que, se não me engano, era caneca ou copo na hora de fazer a marcação da logo. Então, pô, na hora que ele
um pouquinho antes aqui da posição do meu cilindro, eu coloco um sensor de barreira. Eu tenho um sensor óptico reflexivo, né? O material, não lembro se é cerâmico ou se é metálico, o óptico reflexivo ele vai funcionar bem. A gente vai bater e vai devolver. Na hora que bateu, devolveu, recebi o sinal, pô, aciono a minha saída, que seria o atuador, se é pneumático ou hidráulico, eu já não lembro. Depois que aciono ele, aí vem para outra linha, né? E assim vai. Então, nós já temos que entender qual sensor a gente vai usar. Qual sensor serve? Estou com material transparente, vou usar um foto? Não. Aí, meu amigo, você vai ter problema. O transparente muitas vezes não devolve, né? Passa direto o sinal. Então, se for um, esqueci o nome do sensor, que são duas peças, né? E aí você vai ter problema. Pô, vai passar o sinal e a peça tá passando aqui, não atuou, não vai funcionar. Então já tem que ter esse cuidado para entender que material você está trabalhando e que sensor é utilizável para aquela implementação. Então, somente através de suas entradas, o CLP recebe informações do mundo externo. De forma similar, o CLP só pode controlar algum dispositivo se estiver conectado em uma de suas saídas. Então, geralmente a saída vai mandar sinal, né? A gente falou da contactora, mandar o sinal para ela atracar. Então, temos o início, a verificação das entradas, transferência para a memória, comparação com o programa do usuário e atualização das saídas. É basicamente essa lógica que ele sempre vai fazer. Então, a etapa mais importante de trabalhar o CLP é a programação, já que essa é justamente a característica que torna vantajosa a sua utilização, pois a extrema quantidade de fios que outrora transformavam a lógica dos painéis de comando é substituído pela lógica virtual. Logo, o que deveria estar organizado dentro de um painel elétrico agora deve ser organizado no computador, a lógica de programação. Então, a norma, né, que padroniza essa lógica, essa programação é a IEC, né, IEC 61131-3. Então, define 5 linguagens. Temos ST, que é o texto estruturado, IL, que é a lista de instruções, LD, que é o ladder, FBD, que é o diagrama de bloco, e temos o FSC, ou mais comumente chamado como Graph7. Quais são os mais comuns? A gente hoje vai trabalhar com ladder. Eu já vi muita gente trabalhando com diagrama de bloco também. A experiência que eu tenho não é grandiosa, mas dos que eu vi, o pessoal mexe muito técnica em automação, já vi o pessoal da eletrotécnica usando, já vi o pessoal da eletromecânica usando também. Vejo muito utilizando diagrama de bloco. Eu acho que acaba sendo um dos mais usuais. Eu não sei se é pela parte visual, mas eu mesmo, eu como eu nunca fiz muito isso, né? Então, é mais comum a gente usar o ladder mesmo, que eu estou mais familiarizado, que a gente vai trabalhar hoje. E que é uma das competências que a gente tem que desenvolver. Então, mais comumente a gente vem no ladder mesmo. Ele é universal, né, para todo mundo. Então, ó, linguagens. Temos a linguagem textual, que é a lista de instrução ao texto estruturado, e a linguagem gráfica, que são os outros três, ó. Ladder, Graph7 e diagrama de bloco. E a linguagem ladder, né? É a linguagem de programação de CLP mais comum e a mais difundida. É também conhecida como lógica de programação de contatos, pois se assemelha à tradicional notação de diagramas elétricos e de painéis de controle a relés, e é o que vai dar ênfase aqui nesse material. Como foi a primeira linguagem desenvolvida para CLP, é uma linguagem gráfica baseada em símbolos elétricos, contatos e bobinas, entradas e saídas, e também faz a representação de redes de conexão de relés, temporizadores, contadores, comutadores, linhas de comunicação, operadores de comparação, cálculo de valores para variáveis, operações de conversão e assim vai. Quais são as regras básicas do nosso ladder? Duas barras, ó, é baseado em duas barras verticais de energia virtual, situadas à esquerda e à direita do ambiente de programação. Então tá aqui, ó, seria a esquerda e a direita aqui no nosso ladder. A programação consiste em criar uma corrente elétrica virtual através de símbolos gráficos inseridos entre essas duas barras, sempre no sentido da esquerda para a direita, que é de leitura. Então aqui tem a entrada I1 e tenho a minha bobina, né, a minha saída Q1. No caso aqui é
a função ou, né, ou I1 ou I2 para acionar o Q1. Vou simular para vocês verem, se atentem só o de cima. Aqui embaixo, ó, tem as entradas, né? Então eu tenho 8 entradas no CLP que eu escolhi e 4 saídas todas digitais. Se eu acionar o I1, vai ligar meu Q1? Não vai, quer ver? Ah lá, ó, acionei meu I1, mas meu Q1 não ligou. Por quê? É uma válvula, tem que ser ou, né? Na verdade, ou não. Peraí, eu não apertei Run. Tá, não vai dar certo que eu não apertei o Run. Olha lá, ó. Tem energia chegando em 1 e 2. Se eu acionar I1, vai ligar sim o Q1. Aqui é ou uma ou outra lá, ó. Liguei o I1, olha o Q1 acionado. Até ele mostra o símbolozinho aqui. Desativei meu I1. E agora eu vou acionar meu I... Olha lá, ó. Desativei e desligou o Q1. Tá vendo? Luiz apagou. Vou ativar meu I2. Tá aqui, ó. Deixa eu passar. Meu Q1 liga na hora. Então, eu tenho uma válvula aqui ou. E nesse caso, o que que ele está mostrando? É uma lógica. Passou daqui, ele vai fazer essa leitura. Como essas duas linhas estão praticamente como se fosse uma só, ele faz a leitura das entradas e aí manda o sinal para saída. É basicamente isso que a gente faz no ladder. Então, para controlar essa corrente, devemos utilizar elementos de entrada que têm a função de bloquear ou liberar essa corrente, que no caso aqui, ó, deixa eu liberar. Tá no run. Tá liberada a corrente aqui, ó. Então, quem tá segurando minha entrada I1 e I2, porque são contatos normalmente abertos. Então, regras básicas. Os elementos de entrada podem ser utilizados somente entre a primeira e a penúltima coluna da lógica. Por que primeira e penúltima? Porque a última são as saídas, né? E aqui eu tenho 5 possibilidades, né? 5 contatos antes da saída. Estes elementos podem ser associados em série ou em paralelo dentro de cada lógica. Então, aqui temos a associação. Então, nesse caso aqui, tem que ler todas essas entradas para mandar uma saída. Por que isso? Porque o sistema traz, né? Isso aqui é como se fosse uma linha só, a primeira diagramação, nosso primeiro programa. Ou a primeira parte do programa são as entradas. Os elementos de saída alteram seus estados conforme a existência ou não de uma corrente virtual. Então, o vermelhinho aqui, ó, quando eu apertar o run de novo, o vermelhinho está representando a corrente, ó. Quando eu deixar para fechar o contado I1, ó, o que é um mandando sinal, e no caso que ele está iluminando, né? Então, a corrente passou. Se eu mudar para cá, o I2, a corrente também passou e acionou o Q1. Certo? É basicamente isso. Então, somente pode se utilizar na última coluna da lógica. Opa! Somente podem ser utilizados na última coluna da lógica e podem ser associados em paralelo e nunca em série, porque é um elemento por vez, tá vendo? Vou mandar sinal para um e depois sinal para o outro. Então, nesse caso aqui, que eu vou pegar de exemplo, ó, que ele mostrou, vou colocar uma outra aqui, uma saída Q4. Deixa eu mudar para a parte de simulação. Vou pegar aqui, ó, como que eu faço? Vou pegar meu Q4 e jogar ele bem aqui, ó. Eu posso desenvolver e vai ligar os dois. Vamos simular? Run. Se eu apertar o I2, como é uma válvula ou, o I2 vai ligar o Q1 e Q4. Quer ver? Olha lá, ó, ligou os dois. Se eu colocasse os dois em série, não tem como, né? No próprio Zélio já mostra. Se for ver a tela do... Para de simular. Vou ver a tela do Zélio aqui, né? E também vai mostrar desse jeito, ó. Igualzinho vocês veem na tela da IHM lá do CLP. Aqui para ficar mais fácil, né? Então ele liga Q1, Q4. Tem como colocar esse Q4 aqui? Não tem, não é possível. Então eles estão sempre ligados, conforme trago aqui, né? Em paralelo. Sequência de leitura. O nome ladder deve ser a representação da linguagem se parecer com uma escada, que é do inglês, né? Ladder é escada, na qual duas barras verticais paralelas são interligadas pela lógica de controle, formando os degraus, né? Rungs da escada. Então ele lê essa primeira linha, volta aqui, lê essa segunda linha até o final, volta, lê essa terceira linha, assim vai. E
como saber se é contato aberto ou contato fechado? Aí vem entender a lógica e o processo, né? Tem que entender o processo para saber qual tipo você vai usar, se é normalmente aberto ou normalmente fechado. Assim como a gente viu na parte elétrica, né? Então, os contatos Na ou NF funcionam como os contatos de diagrama elétrico. A diferença é que o símbolo no diagrama elétrico representa exatamente o contato que ele é fisicamente. Já na programação em ladder, o contato que usamos em NF não representa necessariamente o estado da entrada física. Ou seja, podemos ligar na entrada CLP um botão NA e representar no ladder. Aí você escolhe se quer representar ele como NA ou NF. Aí, por isso, tem que entender a lógica do processo, né? Tem que entender do processo para não confundir, embananar tudo. Muitas vezes o seu contato é normalmente aberto. Aí ele fechou, no seu lado ele já estava normalmente fechado. No caso, ele vai abrir. E aí você pode confundir, entendeu? Então, como não necessariamente você precisa fazer dessa forma, você precisa fazer a associação do que ele faz na elétrica com o que o ladder vai fazer. Então, o uso de contato NF em ladder depende do sinal de entrada e do que queremos que faça com a entrada, quando, né, a entrada for analisada. Então, ó, se não tem sinal na entrada CLP, todos os contatos que desenhar funcionarão em seus estados normais, ou seja, contato normalmente aberto. No ladder não dará condição por ficar aberto e os NF dará condição por ficar fechado. Então aqui, ó, o NA, né, não atuado, portanto sem sinal na entrada CLP. Contato NF atuado, portanto sem sinal na entrada do CLP. Então, nos dois casos, não temos sinal na entrada do CLP, portanto, o que for representado no ladder deverá ser entendido e analisado em seu estado normal. Então, se lá, né, ou de verdade não, na elétrica está normalmente aberto, você desenhar normalmente fechado no ladder, ele não vai fazer ele ligar, entendeu? Não vai fazer mágica. Então, ele tem que estar fechado ou apertar um botão, né, para que ele sim possa deixar passar essa corrente. E se tem sinal na entrada, todos os contatos que desenhar no ladder funcionarão invertidos. O NA irá fechar e NF abrirá, ou seja, não dará condição. Então, o contato NA atuado, portanto, com o sinal na entrada do CLP e contato NF não atuado, portanto, sinal na entrada do CLP. Da mesma forma, se é normalmente fechado, está energizado, vai deixar passar. Se está desenhado NA no seu ladder, não vai mudar aquilo, vai estar passando do mesmo jeito. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter na hora da lógica. Pegar o que de fato acontece no nosso componente elétrico e imaginar o que você quer fazer na hora de desenhar no ladder. Então, nos dois casos, temos sinal na entrada CLP, portanto, o que for representado no ladder deverá ser entendido e analisado em seu estado anormal, que seria invertido. Então, se montamos um diagrama elétrico de comando simples com o botão NA, como funciona? Aqui, ó. Se pressionarmos o botão pulsador B1, ligamos a contactora K1 e se soltarmos a desliga, certo? E aqui certo, porque está normalmente aberto. Então, quando eu apertar, ela fecha o contato e quando eu soltar, como é um botão de pulso, né? Quando eu soltar, ela abre de novo. Então, agora vamos ligar o botão B1 na entrada do CLP e na contactora e a contactora na saída. Se pressionarmos o B1, vai depender do programa desenvolvido no CLP para acionar ou não a saída ligando o K1. Então, ó, para que o circuito funcione exatamente como no diagrama elétrico anterior, o programa lá deverá ser da seguinte forma. Ó, o B1 normalmente aberto aqui, ó. Se o botão B1 não for acionado, não teremos sinal na entrada I1. Portanto, o contato aberto acima ficará em sua situação normal, ou seja, né, não dará condição para ligar K1. E ao acionarmos o botão B1, colocaremos nível alto, né, que é 0 ou 1. Então aqui, quando ele está aberto, está no 0, né, está no sinal baixo, e depois ele vai para o nível alto, né, que é o 1. Se colocaremos nível alto na entrada do CLP, todos os contatos representados no ladder ficarão invertidos com relação à sua situação normal, ou seja, o contato NA representado no ladder fechará, ativando a saída Q0, que por sua vez ligará a contactora Q1. Então lá, o botão era normalmente aberto, o meu diagrama também. Eu acionei, então ele muda, né? Ele recebeu o sinal na entrada, então ele mudou de aberto para fechar no ladder, e aí se fecha, ele deixa passar até o K1. Então, para este exemplo
Para este exemplo, analisamos o diagrama elétrico a seguir, onde existem dois botões pulsadores B1 e B2 e uma contactora K1, onde o objetivo do diagrama é ligar K1 com um botão B1 e quando soltarmos esse botão, K1 deverá permanecer ligada e quando pressionarmos o botão B2, desligamos K1. Imagina, eu, aqui é o contato de selo, né? Quando ele ficar o B1 aqui, o B2 já está fechado. Quando ele acionar o B1, vai fechar o contato, vai passar, a contactora vai entrar, né? O nosso K1. Quando entrar aqui, ele entra aqui também e fecha. E para ele sair, meu amigo, se você não apertar o B2 para ele sair de normalmente fechado para aberto, não desliga. Então, isso é o contato de selo que a gente faz na elétrica também. Então, convertendo, iremos seguir alguns passos para programarmos o ladder. Então, vamos utilizar nas entradas série P os mesmos botões, né? B1, B2, um normalmente aberto e um normalmente fechado. E na primeira saída série P ligaremos a contactora K1, conforme essa imagem aqui, ó. Então, se nenhum botão for pressionado, nem B1, nem B2, qual deles já envia sinal? O B2 é normalmente fechado, né? Então, ele já envia sinal para entrar de 1 sem ser pressionado. E o botão B1 só vai enviar quando ele mudar de posição, né? Ele for quando alguém apertar. Então, como queremos que o circuito funcione? Queremos que funcione exatamente como no diagrama analisado anteriormente, ou seja, se pressionarmos B1, liga K1, que fica ligado mesmo soltando o botão B1, e se pressionarmos B2, desliga K1 e permanece desligado se soltarmos o B2. Eu não vou entrar muito aqui, que eu vi que ele vai longe e eu nem apresentei para vocês o software ainda. Mas isso aqui a gente segue, tá? E vai ter muita coisa que já está montada aqui. Então esse aqui, pessoal, é o Zélio. Zélio Soft 2. Como vocês pegam ele? Vem aqui, ó. Zélio Soft Download, né? Vai ter essa versão aqui dentro do site da Schneider, tá bom? Clicou, vai ter ele. Aqui tá a versão em inglês, né? Creio que seja aqui está disponível. Clicou em baixar, vai vir um arquivo aqui para você executar o instalador. Eu já tenho no computador, não vou fazer o download de novo. Então, ele vai estar da seguinte forma lá quando você instalar, ó. Zélio Soft 2. Aqui a minha versão é 5.4.0. Como que ele abre? Deixa eu só salvar aqui, que senão eu vou perder. Eu vou perder esse aqui. Beleza, salvei. Então, como que ele abre? Ó? Vou fechar ele aqui e vou abrir novamente para familiarizar com vocês, tá bom? Como que ele vai abrir? Tá aqui, ó. Ele vai abrir dessa forma. Você pode vir aqui e clicar em novo. Na primeira abertura, ele pergunta o que você quer fazer, né? Eu cliquei em novo, vou escolher esse CLP aqui, o mais simples, só que eu quero ele com 8 entradas digitais, saídas 4 relé, e quero de 100 a 240 volts de corrente alternada. Avanço. Posso colocar minhas extensões, né? Posso adicionar essa ou não adicionar nenhuma. Vou avançar sem adicionar nenhuma. E aí ele pergunta como que eu quero. Ó. Tá vendo? Duas linguagens que ele traz para a gente em ladder ou em diagrama de blocos, né? Que é o FBD, que a gente acabou de ver ali na aula. Então vou usar em ladder, avanço. Ele me abre essa tela. Temos a introdução no Zélio, que mostra igualzinho. Ó. E para você mexer, você tem que ir apertando os botões aqui, ó. Você pode ir na introdução ladder, que foi que eu usei para fazer aquela hora, pode ir na parametrização e pode ir na introdução de texto. Eu quero trabalhar com a introdução ladder. Outra coisa, visualização, você pode ver símbolo elétrico ou em símbolo ladder. Eu prefiro em ladder que até porque é o nosso que a gente está buscando. Outro ponto muito importante, como a gente coloca as entradas. Temos aqui, ó, de 1 a 5 e na última saída. Entrada eu venho no I, ó, I1. Venho aqui, coloquei minha primeira entrada. Se eu quiser mudar ela para normalmente fechado, clico no lado direito do mouse, coloco normalmente fechado. Mudei minha entrada. Quero que ele acione a minha saída Q1. Eu pego o Q1 e tento levar lá para a bobina, não deixa. O que que você tem que escolher, ó? Esse aqui, ó. Ativo no estado contactor. Esse símbolozinho aqui na frente do Q1. Clica nele e arrasta. Estou clicando e arrastando e agora ele aceita saída Q1. Entrada, vou fazer de novo. Escolho, quero a minha entrada I3, que é a posição que o sensor vai estar ligado realmente na entrada do nosso
CLP. Clico nele e arrasto para a linha que eu quero ocupar na linha 2. Quero colocar outra saída, Q4. Não escolho Q4, escolho aqui na frente. É o sinal de um colchete, se eu não me engano. Clica nele e arrasta. Ó. Vou segurando o mouse do clique e arrasto para colocar ele aqui. Quero colocar em cima e arrasto de novo. Como que eu ligo? Se você clicar nesses tracejados, ó, ele vai preenchendo, né, essa ligação e aqui da mesma forma. Ah, quero ligar ele, essas duas entradas, né, para comutar meu Q1. Cliquei aqui em cima, esses dois comando 1. Posso vir aqui e clicar para apagar, ele apaga sem problema, certo? Tô com o meu primeiro sistema aqui. Entrada I1 normalmente fechada e 3 normalmente aberta. Para eu simular meu sistema. Ah, outra coisa legal. Quando você clicar em simular, simular é bem aqui, ó, S, vai para o modo simulador. Eu já ativei essas entradas e saídas. Onde você ativa? Bem aqui, ó. Tá vendo esse botãozinho mostrar e ocultar as entradas? Você coloca ele aqui. Você pode mostrar ou ocultar as saídas, coloca aqui. Tem a opção de mostrar e entrar as teclas Z, que a gente não vai usar no caso, e mostrar ou ocultar o nosso. Parece muito acelerador da simulação, nosso controlador de simulação, porque aqui você configura para temporizador. Então, exemplo, eu quero que acione o meu sistema às 9 da manhã. Seja o que for, uma bomba, um ventilador, o que você quiser, quero que acione. Meu sistema de iluminação ligue às 9. Sistema de climatização ligue às 9. Libere energia para o minha rede estabilizada de computadores. Então, você pode usar para 1 milhão de coisas, certo? Aqui é para a gente controlar, não vai ser o caso. Então liguei, né? Tá aqui no modo de simulador. Para começar a trabalhar, você clica em Run, né? Que é iniciar. Se eu clicar em Run, meu I1 já está fechado. O que vai acontecer? Ele vai acionar meu Q1. Quer ver? Ó, cliquei em Run. Tá vendo que o vermelhinho representa essa ligação, ó. Então meu Q1 já está funcionando, ó. Tá vendo que ele está funcionando bem aqui? Já está ligando, mostrando para mim meu I1. Se eu for lá e mudar ele para clicar nele, né? Então ele ficou aberto. No caso aqui, ele comuta a posição, tá vendo que ele mudou? Ó? Se eu mudar aqui, ele começou normalmente fechado, já está deixando passar. Minha entrada digital está dizendo que não chegou sinal nenhum. Normalmente aberto no programa já deixa passar direto. Chegou sinal no meu I1, olha lá, ele não deixa passar mais porque ele era fechado agora, ele entende que ele está aberto. Faz a mudança aqui do desenho? Não faz. Isso aí é a lógica que a gente vai entendendo. Então agora meu Q1 não funciona. Se eu acionar, para acionar, estou no modo simulador, está em Run, eu clico em cima, ó, meu I3 vai deixar e vai ligar o Q1, quer ver? Olha lá, ó, recebi o sinal no meu I3, minha entrada I3, sinal deixou, aí o que ele vai fazer? Recebi no I3, tudo, sinal está livre para chegar no Q1, não passei nenhuma outra entrada, nenhuma outra variável, controle, nem nada. Q1 funciona, sai o sinal ali, caso vou usar o 220, né? Vai para minha contactora, a contactora atraca, pau na máquina, está funcionando. E assim vai, essa é a lógica. Não tem muito mistério quanto a escrever e desenvolver a parte de configurar o programa. Digo assim, escrever, entender, fazer a leitura e trazer, se você já tiver o processo, validar ele no ladder. Não tem tanto mistério. É assim que funciona. E eu vou abrir o que eu tinha feito lá para mostrar para vocês. Então, quer voltar? Pode apertar no stop e vir aqui, ó, modo de edição. Aí eu volto, eu posso fazer o que eu quiser de novo. Se eu tiver no meu modo simulação, eu já não consigo fazer, ó. Run. Se eu quiser mudar alguma coisa, não dá. A única coisa que dá para mudar são os contatos. Show de bola. Então, voltando, eu vou abrir aqui o meu que eu já tinha feito, esse teste 01. Mostrar para vocês alguns pontos, né? Nesse primeiro caso, vou até tirar esse aqui que não era um intuito no momento. Para colocar o tirar é só clicar, ó. Nos pontilhados você desenha. Então, vou simular esse primeiro, seria uma entrada ou vou trabalhar só com normalmente aberto para facilitar o nosso entendimento, que é quando chegar um sinal no I1 e ele comuta de posição, né? Chegou o sinal no meu I1, ah lá, mudei de posição, está aberto, agora vai ser fechado. Eu vou clicar nele, apertar o Run, é lógico, não pode esquecer, às vezes vai dar esse probleminha aí. No Run, se o meu I1 entrar, meu Q1 funciona. Se meu I1 sair, meu Q1 não funciona mais. Se meu I2 entrar, meu Q1 funciona. Se meu I2 sair, meu Q1 não funciona mais.
não manda sinal de saída. E aqui tanto faz. Se tiver os dois funcionando, funciona meu I1, meu Q1. Se sair um dos dois, continua funcionando. Não interessa qual. Então, essa é uma válvula ou uma ou outra das entradas mandando o sinal, vai funcionar seu Q1. E aqui simbolizada a luzinha acesa. Ele leu aqui, aí ele está lendo continuando. Você pode ver que eu não estou usando as mesmas entradas para não dificultar nem as mesmas saídas. Vem no meio I3. Meio I3 mandou sinal, está funcionando. Vai ligar? Não, porque aqui é válvula E. Tem que ser o I3 e o I4 junto. Meio I3 saiu, mas meio I4 entrou agora, né? Fechei contato. Vai funcionar? Não. Olha lá, ó. Meu Q2 não liga. Para funcionar, tem que os dois fecharem. Então, aí, 3 e 4 fechado, Q2 funciona somente dessa forma, tá? Isso aqui já é uma função E. Então, são as lógicas que a gente tem. Vou demonstrar outra aqui, ó. Cheguei na minha linha 6. Como que fica no zélio? Só pausar aqui rapidão para mostrar o zélio para vocês. Aqui dá stop. Aí, show de bola, mostrar para vocês o zélio aqui tem vindo no modo de edição. Olha lá, ó, como que ficou. Tá vendo? É da forma que você vai ver lá no seu, na sua telinha do seu lado, ó. Cada opçãozinha você mexe igualzinho. I1, I2, como que tá. Aí você vai descendo. No I4, pode descendo, I6, e assim vai. Certo? É só clicar aqui do lado no modo de edição. Tá bom, estamos aqui no lado, eu vou voltar a simular, mostrar essa minha última, né? RAM. Vou deixar meu tudo acionado aqui, para deixar o Q1 e Q2 ligado. E agora vem na minha entrada I5. Eu tenho I5 e I6, são E, só que tem um contato de selo aqui. Para funcionar o I5 e o I6, ou funcionar o Q3, o I5 e o I6 tem que estar funcionando, para ele deixar ligar. A partir do momento que já funcionou, mandou sinal no meu Q3, ele sela aqui, ó. Se eu tirar tanto o I5 como o I6, né? Não mudaria nada. Vai mudar porque eu tenho uma outra linha aqui, eu já estava brincando antes, né? Aqui, se eu tirar o I5, meu Q3 desliga porque eu coloquei uma solução aqui. Deixa eu ir no modo de edição e tirar. É só eu mudar essa entrada aqui, não vai ser I5 mais não. Vou colocar uma I7 aqui, ó. Só para não mexer no... Calma, I7 aqui, tá? Só para ir voltando na simulação. RAM. Para funcionar meu i5 e i6 tem que funcionar os dois para ligar meu Q3. E eu vou tirar um ou outro, ou os dois, ó, meu Q3 ainda ligado. Qual que é o problema? Selei, tá vendo? Quando a Energizei aqui passou, mandou sinal no meu Q3, né? O Q3 fecha aqui. E ele vai ficar fechado em... Como que eu tiro? Não tiro, tá selado. Eu posso fazer o que eu quiser, o Q3 não sai de jeito nenhum. Então, no caso, por isso que eu tinha desenvolvido a parte ali, o que que eu fiz? A lógica, né? A lógica que eu utilizei. Vou tirar esse 7 daqui, vou botar no modo de edição, vou voltar meu i5. Aqui no caso eu coloquei já um i5 normalmente fechado, por quê? Se ele está normalmente fechado, eu coloquei a função de reset, que é a função de set, que é gravar, né? Ele seta lá, ele fica funcionando, e é reset, que é para perder essa função, né? No caso, tirar do set, né? O contra set é o reset. Então, tá lá funcionando, tá rodando. E 5 e 6 deixou o Q3 entrar. Então, se ele é normalmente aberto aqui, ele recebeu o sinal, ele mudou aqui também. Então, o que que eu faço? Se eu tirar o I5, agora ele vai acionar. Se eu tirar o I5, ele é como se ele tivesse fechado, né? Ele volta normalmente aberto, entra o reset, o Q3 sai fora. Tem como fazer de forma mais simples? Tem diversas formas de fazer. Você pode botar um botão bem aqui para desacionar, que também é uma solução. Vamos lá? Deixa eu tirar e vou botar esse selo bem aqui, ó. E depois 1006. Lá, vamos simular de novo. Vou tirar essa linha de baixo que a gente não vai trabalhar com ela agora. Tá bom? Temos outra forma de fazer também. Tá rodando, run. 1005 entrou. Aqui o I6, o melhor seria ter colocado ele normalmente fechado. Tá bom. Tá normalmente fechado. Na hora que meu I5 for pressionar, se for um botão, né? Acionar, você vai ver que o Q3 liga. Olha lá, ó. Q3 ligou, tá funcionando aqui.
o I6 já estava, né, normalmente fechado, então ele deixa passar direto, independente do sinal. Se chegar sinal no I6, ele vai abrir, certo? Então não chegou sinal, programação, o I5 está mandando ligar, certo? O I5 chegou sinal, apertei o botão, ligou. Na hora que eu tirar o I5, ele vai continuar funcionando porque está o contato de selo no Q3. Olha lá, ó. E para eu tirar esse sistema, eu teria que apertar o botão I6. Aqui ele está normalmente fechado, ele é como se ele mudasse para normalmente aberto no programa. Que na lógica, aí entra a lógica de programação, entender o que você está fazendo. Então, na hora que eu apertar meu I6, aí sim eu consigo desligar o Q3, ó. É a única forma que eu tenho de fazê-lo. E se eu acionar meu I5 de novo? Não funciona porque o I6 vai segurar. Tem que apertar o I6 de volta, né? Para ele voltar. Se fosse um pulso, ele fecharia e depois ele abre de novo, né? Aqui não tem como a gente diagramar o real, né? Mas se fosse um pulso, o que que ele faria? Ó, tá funcionando aqui. O nosso sistema I5 saiu, continua funcionando. Funcionando. O pulso eu apertei, ele desarma. Na hora que eu tiro o aperto, ele fecha de novo. Só que ele não funciona porque ele precisa que o I5 seja acionado novamente para ligar. E assim vai. Então pode ir desenvolvendo essa lógica. Vocês podem ir buscando mais, né, informações em diversos outros locais, ler essa apostila, desenvolver aquele que ele estava citando lá também. Então, convido vocês a utilizarem. Façam uso, isso aqui está gratuito para a gente. Quanto mais você utiliza, mais você treina, mais habilidoso você fica, mais competência você tem. E um dia, se tiver no mercado uma situação para resolver, você tem mais habilidade. Ou o seguinte, pô, não trabalho com isso ainda, mas eu gosto bastante, eu tenho interesse. E eu tenho na minha equipe um colega que manja muito. Entendendo e treinando, quando você for, deixa eu te acompanhar, deixa eu de auxiliar seu nessa missão, nessa ordem de serviço. Vai lá junto do cara, meu amigo. Você sabendo, já tendo esse conhecimento, fica muito mais fácil você aprender a assimilar e reter isso que você está vendo de forma mais adequada, tá bom? Então, trabalhem com o Zélio, né? Peço que vocês aí utilizem o mesmo, né? Nessa semana, tudo mais. Quem já quiser ir tentando desenvolver a SAP 3, né? Já o faça também, que vai ganhar bastante tempo, tá bom? Então, a todos, né? Uma boa semana aí, bom final de semana. Fiquem com Deus, né? Bons estudos e até nossa próxima web, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.